segundo os meus cálculos, quando o Bolsonaro traz o Mourão e não o Bebiano, esse pessoal tem que adiantar os planos. Por quê? Porque você tem uma lei eleitoral que diz, né, uma resolução do TSE de 2017, que vai dizer o seguinte, que se o candidato falece 20 dias antes da eleição, a imagem dele permanece na urna. Então as pessoas não votariam Bolsonaro, votariam outro nome, mas a imagem na urna ia aparecer do Bolsonaro. Porque não dá para você fazer isso por causa da preparação das urnas, né? Eles não começam a preparar assim, em cima da urna, pirim, pim, pim, varinha de condão, sai uma urna pronta. Não é assim que funciona. Tem uma preparação, são 5.565 municípios no Brasil. Cada município tem 3, 4, 5 escolas, cada escola tem 10, 15, 20 zonas eleitorais. Cada zona eleitoral vai ter uma urna. Então, caso o seu candidato faleça, venha a óbito, antes 20 dias antes da eleição, a imagem dele permanece na urna. Isso é uma lei, uma resolução do TSE. Você vai falar, bom, o crime foi cometido no dia 6 de setembro. A eleição foi acontecer lá para o dia 3 de outubro. Então, nesse intervalo, se o presidente falece, a probabilidade de alguém usar isso e usar a lei atrelada a este fato para confundir a população, a pessoa pensa que está votando no Bolsonaro e está votando em outra pessoa, é muito grande. E aí você diz o seguinte, bom, se o Bolsonaro fica com o Bebiano, opção A, ele escolhe, fala assim, não vou querer o Luiz Felipe porque apareceu um dossiê e vou desistir dele e o Bebiano entra. Se o Bolsonaro fica com o Bebiano, eles têm tempo de agir. Agora, caso isso não aconteça, então o caminho tem que ser outro. Então o Bolsonaro tem que ser morto nesse prazo, nesse intervalo. Por quê? Porque senão eles perderam tudo, porque eles perderam o vice. Então eles têm que aproveitar essa legislação para poder matar o presidente, para poder tomar o poder. Porque senão, se isso não acontece, quem que entra? Entra o Mourão. E aí com o Mourão também, eles iam ter que fazer o quê? Matar o Mourão também? Entendeu? Então, eles não iam tomar o poder desse jeito. Eles falam, bom, não vamos tomar o poder assim. O que a gente faz? A gente tem que matar esse cara antes da eleição. A gente usa a lei a nosso favor e elege quem o PSL quiser. É claro que isso tudo que eu estou falando está no nível das hipóteses de investigação. Uma investigação, para quem não sabe, é você usar a metodologia científica na solução de um crime. Para você usar a metodologia científica, você tem que levantar todas as hipóteses e testar uma por uma, fazer a indução, né? Caso isso aconteça, seria assim associado. Caso aquilo aconteça, seria de outro. E aí você vai derrubando as impossíveis até que só sobre uma possível no final. Então, neste caso que eu estou dizendo, essas hipóteses também têm que ser pensadas. Eu digo PSL, não estou acusando o PSL disso, mas estou dizendo que, de fato, isso seria uma vantagem política num jogo psicopático. Eu lembro de ouvir, né, na época que os policiais falaram para ele, Jair, não vá, a gente não vai conseguir garantir sua segurança. Mas, né, segundo dizem, o Bebiano chegou para o Jair e falou, capitão, o pessoal está gritando seu nome aí, vai ficar muito chato se o senhor não sair para conversar com o pessoal. E o Jair, que sempre gostou muito dessa proximidade e gostava de ter esse calor humano, de entrar, cumprimentar todo mundo, ele, né, um apelo desse ele não tinha como resistir. Então ele falou, não, eu vou. E acabou enfrentando a multidão e aconteceu essa tentativa de homicídio, né? Tem uma questão que surge dessa teoria que o Roberto apresentou, que é uma questão que envolve a Joyce Hasselman, certo? A Joyce Hasselman supostamente é um membro desse grupo do PSL Raiz, e ela deu uma entrevista pro Morning Show na Jovem Pan, no qual ela diz o seguinte: naquele dia a célula não estava completa. E algumas pessoas que geralmente estavam naquele momento quente da campanha ao lado dele, como o Bebiano e eu, nós não fomos comunicados dessa agenda. Só que o Bebiano estava lá no dia. Ele aparece em várias fotos, vídeos, né, atrás do Bolsonaro, em vários momentos ali durante aquele dia. Então por que ela dá essa entrevista querendo tirar o foco dela e do Bebiano? Né, no mínimo suspeito. Por que ela ia levantar essa bola? Porque ela sabia que ele estava lá. Por que ela vai falar isso? Não são evidências, mas são premissas de raciocínio que levam você a imaginar que é mais fácil a turma tucana ter armado tudo isso ou a turma do PSL ter armado tudo isso,
do que propriamente dito o pessoal do PT. Eu imagino isso pela minha leitura, estou sendo muito sincero aqui. Fato curioso é que após a morte do Bebiano, o celular dele foi destruído. Mas onde Adélio Bispo entra nessa hipótese? Qual seria a relação dele com esse grupo de pessoas? Qual seria o papel da igreja na qual ele fazia parte e que custeou parte dos seus advogados? A imprensa foi atrás de 3 igrejas, né? Foi atrás de 3 igrejas dizendo que o Adélio faria parte de alguma delas. Foi atrás do pessoal dos Testemunhos de Jeová, o Adélio não fez parte dos Testemunhos de Jeová. Ela foi atrás de uma igreja, salvo engano, os Adventistas, né? O Adélio participou dos Adventistas? Participou, mas tinha 16 anos de idade. Depois ele abandonou aquela igreja e então não fez mais parte dela. E depois foi atrás de um senhor que abriu uma igreja na casa dele, lá em Montes Claros, que é uma pessoa super pobre. Ainda você vê a casa dele ainda fazendo acabamento naquela época, um lugar pequeno. Você fala, esta pessoa com certeza, pelas condições que ela apresenta, não tem nada a ver com o assunto. Isso é evidente que não tem nada a ver com o assunto. E ele falou, o Adélio não fazia mais parte aqui da minha igreja também. E aí você diz, qual era a igreja, então, que esse cidadão de muito boa fé, que pagou, né, esse filântropo do terrorismo, ele chegou ali e custeou o Zanoni, custeou os advogados. É a grande curiosidade que é o seguinte, a igreja que tem o costume de enfiar ideia na cabeça dos outros é uma igreja chamada Maranata. Né? Existem inúmeros problemas, inúmeras pessoas que você vai encontrar uma rápida pesquisa na internet falando nisso. Eu não tenho nada contra, nada a favor. Isso que eu estou falando são fatos, né? Já teve investigações policiais sobre essa igreja, etc. E eles têm esse negócio de que Deus mandou isso e aquilo. Quando você investiga isso, quando você coloca essa igreja ali, por que eu coloco essa igreja ali? Porque essa igreja é muito forte na região de Montes Claros. Então a probabilidade do Adélio não ser de nenhuma daquelas 3, que ele de fato não era, e ele sim ser dessa igreja, é muito grande. E aí você começa a ter, opa, se o Adélio disse que Deus mandou, né? Da onde ele tirou a ideia que Deus mandou? Quem disse para ele, quem foi o profeta, né? Por assim dizer, que convenceu o Adélio de que Deus estava dando essa ordem? Nessa hipótese do Adélio realmente acreditar que alguém mandou, eu acho que aí seria o caso de dar uma olhada mais de perto, né? Eu não estou acusando, pelo amor de Deus, a Maranata ter feito nada. Mas aí vai entrar um segundo fato. O deputado de Minas, o Marcelo Álvaro Antônio, que depois foi ser ministro do Turismo, era dessa igreja. Como que você encontra o Adélio? Você precisa de um louco, entre várias aspas, não louco no sentido de doença mental, louco no sentido de um sujeito disposto a fazer, inconsequente. Sujeito que você fala, vai lá, ele vai. Como você chega no Adélio nessa conjuntura? Você precisa de alguém que esteja participando da Maranata e que faça essa ponte. Depois de tudo isso que a gente apresentou, depois de 4 anos, né, do atentado à vida do Jair Bolsonaro, atual